Olá! No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre o que são os protocolos de aplicação. Agora nós vamos ver como que esses protocolos utilizam a rede. Uma aplicação ela é um processo executando no computador. Então, esse processo ele pode ser cliente ou servidor, a depender do papel que aquela aplicação faz, do que aquele processo faz naquela aplicação. Então, o processo cliente é aquele que inicia a comunicação, enquanto que o processo servidor é aquele que espera para ser contatado. Então, a depender desse processo, desse papel, né, que a aplicação executa, ela vai ter uma forma diferente de usar a rede. Mas como é que essa aplicação vê a internet? Ela usa para isso os sockets. Então, o socket é uma API do sistema operacional para que a aplicação possa usar a rede. É a partir do socket que a aplicação tem acesso à rede, né? Então, aqui nós temos a aplicação, que é controlada pelo desenvolvedor, e o protocolo de aplicação, que normalmente você não tem um controle, a não ser que você esteja criando o seu próprio protocolo, né? Então, você vai usar por meio de uma biblioteca ou algo assim. E aqui embaixo nós temos o sistema operacional e o socket, que é uma API, certo? Que é fornecida pelo SO. Então, você implementa a sua aplicação utilizando essa API. Mesmo que você esteja utilizando aqui uma biblioteca de mais alto nível, de camada de aplicação, sempre essas bibliotecas vão estar usando o socket por baixo. Então, mesmo que você não veja, você está usando o socket. E um socket, ele vai permitir um endereçamento do seu processo. Então, todo processo ele vai ter um endereço de 32 bits, que é relacionado ao hospedeiro, à máquina, ao computador. Mas também vai ter um endereço de 16 bits, que é chamado de porta. E esse endereço serve para identificar o seu processo. Existem algumas portas que são padronizadas, como, por exemplo, a porta 80 para os serviços HTTP e a porta 25 para os serviços de correio, os serviços de e-mail. Existem outras portas padronizadas, mas você também pode utilizar algumas outras portas. Essas portas são padronizadas apenas do lado do servidor e não do lado do cliente. Do lado do cliente utiliza-se portas efêmeras. Bom, existem alguns serviços, né, de transporte que podem ser úteis para uma aplicação. Então, por exemplo, garantia contra a perda de dados. A internet é uma rede que trabalha com melhor esforço, significa que ela não garante a entrega. Portanto, é importante ter algum serviço no hospedeiro, né, que o SO forneça, que garanta a perda de dados, né, garanta a retransmissão, no caso. Então, algumas aplicações não vão precisar disso, mas a boa parte delas vai precisar. Outro tipo de serviço é o controle de taxa. Algumas aplicações precisam de taxa mínima, né? Outras já assumem uma taxa mais elástica, né? Um outro tipo de serviço de transporte interessante é o controle de tempo de envio, né? Onde algumas aplicações podem precisar, por exemplo, de baixos atrasos. Um último serviço é a gerência de segurança, né? Que é a parte de criptografia de dados. Na prática, na internet, nós não temos controle de tempo de envio nem controle de taxa. Tá? Os dois serviços principais de transporte na internet é o TCP e o DP. O TCP ele oferece a garantia contra perdas, tá? E o UDP não. No caso do TCP, ele também oferece algumas outras técnicas para gerência, como controle de fluxo e controle de congestionamento, que fazem uma gestão da taxa, mas não sob a perspectiva da aplicação, e sim sob a perspectiva da rede, né? E do hospedeiro que está recebendo essas mensagens. Então, o controle de fluxo serve para não sobrecarregar o receptor e o controle de congestionamento para não sobrecarregar a rede. Porém, notem, o serviço de controle de tempo de envio e controle de taxa é apenas teórico. Nós não temos ele implementado na internet. Em termos de segurança, nós usamos o protocolo TLS. Então, ele é o protocolo que garante a criptografia dos dados. Aqui nós vemos os requisitos de algumas aplicações, para que nós tenhamos uma ideia de como as aplicações são diferentes em termos de requisitos. Então, por exemplo, o e-mail ele pode trabalhar com uma taxa mais elástica. Contudo, ele não pode ter perda de dados, você não pode perder nenhum pacote. Ele também não é sensível ao atraso, né? E por isso o protocolo TCP encaixa bem para ele. Protocolos de acesso remoto também, eu não posso ter perda de dados, tem taxas elásticas, né? Não são sensíveis ao atraso. Por fim, para dar um exemplo da telefonia por internet, né, que seria algo que é tolerante, né? Quer dizer, eu posso perder alguns pacotes. Mesmo que eu perca alguns pacotes, eu continuo ouvindo, dá para sentir o contexto. É muito mais fácil perceber o contexto, mesmo quando você tem a perda de alguns pacotes na telefonia por internet, do que, por exemplo, no e-mail, né? A taxa ela precisa ser garantida e ela é bastante sensível ao atraso.